santidade, a paz do Senhor. Amém. Porque a pessoa que está na internet não tem que ouvir sobre o banheiro, né? Estamos tratando sobre a busca da santidade, falando em especial sobre a santidade de Cristo, é a nossa referência, é o nosso modelo. Finalizamos na semana passada falando dentro desse tema sobre a dificuldade que nós, como seres humanos, temos de lidar com as lutas e dificuldades, mesmo sendo cristãos. E ficou a última pergunta dizendo como que uma pessoa que está enfrentando as lutas que você enfrenta pode ser um cristão. E talvez seja um dos melhores indicadores para que as pessoas possam identificar você como cristão, uma situação como essa, em que você está numa dificuldade, está numa luta, e aí, mesmo diante dessa luta, a pessoa ela consegue olhar para você e ver paz, tranquilidade e não desespero. As pessoas elas costumam ficar desesperadas quando as situações saem do controle. E aí nós temos que sempre entender que nós somos, como a Dini acabou na última oração falando, estamos sob o controle do Senhor e afirmarmos: estou aqui, Senhor, o teu sangue me remiu, o teu sangue cobriu os meus pecados, ó Salvador, me chego a ti, que é uma frase de um antigo hino cristão. Esse hino as pessoas cantavam no passado com o objetivo de trazer paz aos seus corações. Quando você começa a desenvolver dentro do seu coração uma forma de combate a esse desespero, a esse mal-estar, você vai ver que as situações elas não ficam tão graves como parecem. Nós temos duas opções, nós temos a opção de olhar para Cristo e nós temos a opção de olhar para o problema. Não que você vá sentar e deixar o problema de lado, achando que ele vai se resolver sozinho, não. Mas entre isso e você entrar em desespero, quando você entra em desespero, você não consegue lidar com as situações de uma maneira sóbria. Se diligentemente nós buscarmos a santidade, nós teremos muitas vezes de fugir para a rocha da nossa salvação. Então nós acreditamos que nós somos salvos, acreditamos que Deus tem um plano para as nossas vidas, mas aos nossos olhos a coisa ela está diferente. Aos nossos olhos as coisas elas estão complexas, elas estão com dificuldade. E você tem a opção de você, as pessoas que não são cristãos não têm essa opção, a opção de você olhar para a cruz, confiando que Deus ele está permitindo. Versículos como tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus, fugiu. Tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus, daquele que é chamado segundo o seu propósito. Então nós somos chamados para a salvação, nós somos chamados para sermos luzeiros neste mundo. Então as coisas que acontecem nesse mundo, elas são pautadas na vontade do Senhor mesmo que nós não entendamos. Fugirá para lá, não para ser salvo de novo, mas para confirmar no seu coração que está salvo unicamente através da justiça de Cristo. Por que ir à cruz vez após vez? Porque nós temos que realmente nos curvarmos diante do Senhor. Porque nosso coração, ele além de ser pecaminoso, ele se amolda às situações que nós estamos vivendo ou que nós estamos vendo. E quando nós vemos as situações elas saindo fora do controle, o que acontece é que o nosso coração ele se constrange, nosso coração ele se fica conturbado e nós achamos que não. Será que nós somos salvos mesmo? Será que eu sou filho mesmo? Um filho não vive o que eu estou vivendo. E isso traz no nosso coração uma grande desconfiança. Nós temos que começar a nos identificar com Paulo. Paulo ele era uma pessoa que era muito conhecida, ele era uma pessoa que tinha autoridade, era uma pessoa que, dentro do cenário político e social judeu, ele era uma pessoa de muita importância. E quando ele aceita Cristo como Senhor e Salvador, ele perde tudo isso. Todas as coisas que ele tinha, ele perde. Talvez bens ele tenha perdido. O apóstolo Paulo ele é um exemplo dentro dessa condição de como nós devemos agir. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15. Primeira Timóteo, capítulo 1, verso 15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O apóstolo Paulo, com essa afirmação, ele vem falando trazendo duas informações, entre muitas muito mais importantes.
Primeiro ele vem falando sobre a fidelidade da palavra. E a palavra, ela não é algo que volta atrás. A palavra é algo que, ela declarada, ela vai se cumprir. Uma palavra que foi declarada antes da fundação do mundo. Uma palavra que foi proclamada pelo Senhor antes que houvesse tempo, antes que houvesse qualquer coisa. E ele vem falando que essa palavra, ela é fiel. Além de fiel, ela é digna de toda aceitação. Ou seja, tudo que está realmente nas Escrituras, que é ensinado, nós temos que ouvir, entender e viver essa verdade. Nós temos visto, a gente estava ontem lá no culto lá que eu convidei, ninguém foi, entendeu, lá da Reforma, e a gente estava ouvindo a palavra lá do pastor Alex, ele estava falando sobre a diversidade que está havendo dentro das igrejas, a dificuldade de nós pensarmos num evangelho que seja fiel, um evangelho que seja realmente correto. Toda a diversidade, a palavra inclusivismo, que é uma coisa que é a pauta do cristianismo, vem como você está, mas a segunda parte, que é mais muda, não há mais. E aí a gente vê toda sorte de aberração. E as pessoas, elas se chamam cristãos, as pessoas se chamam evangélicos, elas se chamam de Cristo, mas na verdade elas estão dentro de um outro evangelho, um evangelho fácil, um evangelho que não tem que abrir mão de nada, em que simplesmente eu tenho que continuar fazendo o que eu quero dentro desse evangelho que tudo pode. Neste ponto que a vida santa que Cristo viveu a nosso favor se torna tão importante para cada um de nós, porque nós começamos a olhar e vemos que a palavra ela é fiel e ela tem que se cumprir na nossa vida. E ao se cumprir na nossa vida, as pessoas elas vão olhar para nós e vão ver algo que eles estão sendo atraídos. Eles são atraídos pela palavra, mas se você, como cristão, você só vive uma vida de desgraça, de miséria, de murmuração, as pessoas não vão ser atraídas por isso. Aqueles que são filhos, sim. Aqueles que não são filhos não vão ser atraídos. E mesmo os que são filhos vão ter dificuldade. Nós vemos todo o cenário das pessoas que estão nas igrejas cristãs e nós viemos de cada um de uma denominação. E as verdades que são proclamadas são verdades que muitas vezes são contrárias às Escrituras. E o apóstolo fala, não, essa palavra ela é digna de toda aceitação. E a palavra que é digna de toda aceitação é que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Ele veio para nos salvar. A ação primária dele glorificar a Deus através dos seus atos, sim, existe, mas nós somos filhos, nós somos salvos. Nós temos, entre aspas, direitos na vida eterna. Nós somos pessoas diferenciadas. Se nós não acreditarmos nisso, nós vamos ficar aqui o tempo inteiro murmurando, achando que tudo é muito triste, tudo é muito chato, tudo é muito preocupante, e a gente não consegue, será que vai ter água? Será que o governo vai acontecer isso? E a pessoa ela vive numa eterna busca, que ela não vai conseguir se satisfazer nunca. Uma segunda razão porque precisamos considerar a santidade de Cristo é que a sua vida deve constituir um exemplo de santidade para nós. Não sou eu que sou exemplo para você. Nós temos perdido, nós não temos achado e encontrado exemplos dentro do cristianismo de hoje. Pessoas que pregam o evangelho de uma forma correta aparecem em um canto, em outro, mas a grande massa são pessoas que professam qualquer coisa menos o evangelho. Então é difícil você estar dentro da igreja, oi? Só querem aparecer. Só querem aparecer, estão atrás da próxima curtida, atrás do próximo like. O advento da pandemia, ela trouxe isso muito à tona. Igrejas que eram virtuais, elas cresceram exponencialmente. Pessoas que tinham 1.000, passou para 15.000. E por que essas pessoas não voltaram para o convívio natural, o convívio assim de cara a cara? Porque é muito mais fácil eu saber que a Carol está lá na casa dela e ela não vai me encher o saco em nada, entendeu? Então é muito mais fácil eu ver o Rafael apenas na fotinha ali e se eu não quiser olhar, eu não olho, entendeu? E eu não tenho que lidar com nada. É muito mais fácil você viver um cristianismo desse, só que o cristianismo do Senhor não é esse. O cristianismo do Senhor é o cristianismo de convivência, de pessoas estarem próximas umas à outra. É por isso que a gente dá tanta importância para o culto, o dia do Senhor. E as pessoas acham toda sorte de motivos. É interessante isso. Nós não faltamos. Pergunta para o Carlos e a Esther, eles voltaram agora aí da lua de mel deles, sejam muito bem-vindos. O voo de vocês era que horas para ir? 6. Vocês chegaram 7 lá? Mas por que não? Mas o avião não ia esperar vocês? Você entende que quando a gente tem alguma necessidade, a gente vira pontual, a gente vira pessoas que cobram, as pessoas que querem participar.
Mas, gente, a gente tem que lidar dentro da área espiritual da mesma maneira. Hoje o mundo, ele está totalmente podre, o mundo está totalmente dificultoso de vender e viver, e nós que somos luzeiros do mundo, nós não espelhamos essa luz de Cristo. Uma segunda razão porque precisamos considerar a santidade de Cristo é que a minha vida, a sua vida, deve ser um exemplo. E esse exemplo nós temos que buscar aonde? No exemplo de Cristo, não há outro lugar. 1 Pedro 2:21. Porquanto para isso mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. Cristo sofreu no meu lugar, sofreu no seu lugar, com o objetivo de nos mostrar o caminho, de nos deixar um exemplo. Aquilo que eu sempre falo para vocês. Se você vai numa fazenda e você olha lá, tem vaca, tem cavalo, você vê que tem caminhozinhos que a vaca ela faz, e aí as outras vacas, quando caminham por aquele caminho. É um marcado. Naquele caminho não tem espinho. Naquele caminho não tem problema, porque todo mundo passa ali. E Jesus vem e fala assim, siga esse caminho. E nós tentamos sempre criar os nossos próprios caminhos. Quando nós criamos os nossos próprios caminhos, nós nos deparamos com espinhos, com dificuldades. E aí, em vez de nós assumirmos isso como uma decisão nossa, nós culpamos a Deus, culpamos a igreja, culpamos o governo, os nossos pais. Nós temos que entender que esse exemplo de Cristo é um exemplo para que a gente possa seguir nos seus passos. É aquela brincadeira de você estar na praia e você pisar, você vai fazendo as marcas, e aí a pessoa ela vai e pisa em cima, é como se não tivesse outra pessoa. Nós temos que fazer isso. Pedro se refere particularmente ao sofrimento de Cristo, sem espírito de vingança. E aí nós olhamos como Cristo agiu diante das pessoas que o magoavam. E a pessoa, ela tem que entender, estava tratando com uma pessoa essa semana sobre o tema da ira, e a pessoa fala assim, essa semana eu não aguentei, eu tive que dar uma resposta. Tenho que dar uma resposta. Parece que a gente tem que ganhar sempre uma discussão. Em 2 momentos específicos nessa semana, a Rosângela me chamou a atenção em uma coisa, eu rebati, ela rebateu, eu rebati. Aí depois, de novo, entendeu? A gente parece que não sabe ouvir e ficar quieto. A gente não quer, a gente quer ter a última palavra. E não é esse o exemplo que Cristo nos deu. Quando Pedro fala sobre esse sofrimento, ele fala um sofrimento que nós vamos passar. Cristianismo não é paz. Cristianismo não é tranquilidade. Cristianismo não é você ser rico, não é nada disso. Cristianismo é sofrimento. Cristianismo é cruz. É você abrindo mão dos seus desejos, das suas vontades, o tempo todo, todo o tempo. É seguir o exemplo de Cristo. Porque nós temos que olhar para a figura de Cristo como o autor da vida. Em que se ele decidisse mudar tudo, todo o contexto, acabar com tudo e começar, ele faria aquilo na hora. Mas não, ele continua seguindo o plano. E quando o apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo 1,15 que a palavra é fiel e verdadeira, nós só agimos diferente porque nós discordamos disso. Nós não achamos que essa palavra é tão fiel assim, não é tão verdadeira assim, porque a gente quer que as coisas se cumpram dentro do nosso tempo. Sinto lhe dizer que as coisas não vão andar como você quer. Não vão. Se você andar, mesmo você andando dentro dos caminhos, dos passos de Cristo, o resultado vai ser sofrimento. Qual a vontade? Qual a vantagem de eu continuar caminhando com Cristo? Qual é a vantagem? A vantagem é você ter um resultado que a palavra diz. E você ter uma vida na eternidade sem pranto, choro e ranger de dentes. Você pode tentar ter uma vida agradável aqui na terra, mas você pode estar sacrificando a sua vida nos altos céus. 1 Pedro 2,21, que nós lemos, Pedro se refere particularmente ao sofrimento sem espírito de vingança. No versículo posterior, ele afirmou também que Cristo não cometeu pecado. Mesmo no verso 22 de 1 Pedro 2, ele vem falando que Cristo não cometeu pecado diante de tudo isso. E o pecado, nós temos que entender que ele é muito extensivo ao nosso pensamento, à nossa ideia, ao que nós achamos.
Você pode, no seu coração, estar ser um assassino. Se eu ficar maquinando aqui coisas no meu coração contra a Diene, falando, poxa, não sei o que, eu estou matando ela. E Deus vê isso como assassinato. Entenda que todos nós somos assassinos. Não há possibilidade de nenhum de nós olharmos para outras pessoas que nos afligem, nos entristecem, sem um pensamento, pô, porque esse cara não morre. Quantas vezes talvez você tenha pensado nisso em relação ao presidente? Esse cara não morre logo. Entendeu? E nós estamos assassinando uma pessoa. E Deus, quando Ele fala não matarás, Ele não está falando não mate os filhos de Deus. Ele fala não matarás. E nós matamos na nossa mente. E eu, pessoalmente, infringo esse pecado muitas vezes, entendeu? Na semana e talvez no dia. Em que as pessoas que nos incomodam, a gente tem aquele afã, aquele desejo de... Parece que a pessoa fica com a boca cheia de formiga, entendeu? Porque eu quero é liberdade, eu quero que essa pessoa não me incomode. E num culto virtual isso é muito mais fácil. Como é que eu vou ficar bravo com o Daniel? Tá lá. E aí, Esther, o Daniel tá aí? Tá. Não estou vendo se ele está sentado, se ele está olhando, se ele está dormindo, se ele está fazendo nada. Que coisa cômoda. Paulo nos exortou a sermos imitadores de Deus. Efésios 5:1. Carol. Efésios capítulo 5, verso 1. Efésios capítulo 5, verso 1. Sejam, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Imitadores. Você já viu aquela figura, a gente vê na internet, né, aquelas pessoas que colocam o nariz meio de palhaço assim, e aí o cara vai seguindo tudo que o cara fala? É isso que a gente tem que fazer. É como se você estivesse diante de um espelho e você levantasse a mão, entendeu? E o espelho levanta. Ele não é rebelde. Entendeu? Ele faz exatamente, é exatamente o que nós temos que falar. Nós temos que olhar para a figura de Cristo e repetir e corrigir exatamente e fazer a mesma coisa que ele fala. 1 Coríntios 11:1. De fato, eu vos louvo porque em tudo... O quê? 1 Coríntios 1 Coríntios 11:1. Onde você está, não sei. Você está olhando errado. Você não está em 2 Coríntios, não? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Sede, meus imitadores. Aí o apóstolo Paulo fala, se não é suficiente o exemplo de Cristo, olha como eu ajo, olha como eu falo, olha como eu penso. Faz igual, porque eu tento ser um reflexo de Deus, de Cristo. Sejam os meus imitadores. Veremos, pois, claramente que a vida santa e irrepreensível de Cristo deve constituir um exemplo para nós. O que é uma vida santa? Uma vida separada? O que é uma vida irrepreensível, em que ninguém pode falar assim, ah lá, hein? Ah lá, Esther está fazendo isso aí. A palavra de Deus fala, não, a pessoa não tem o que falar. As pessoas elas tiveram que inventar com Cristo que ele estava blasfemando. A palavra de Deus diz que se levantou testemunhas mentirosas para falar coisas que ele não tinha feito, porque olhava-se para Cristo e não se encontrava nada. E uma frase que Cristo sempre falou, que nós temos que sempre estar considerando é, eu faço sempre o que lhe agrada, o que agrada ao Pai. Isso dentro do matrimônio é interessante, isso dentro da vida social é interessante, dentro do trabalho é interessante. Eu tenho que fazer o que é o certo, sempre pensando dentro da ótica que eu gostaria que fosse feito comigo, eu gostaria que esse tratamento comigo fosse dessa maneira. Será que ousamos aceitar isso como nosso alvo pessoal na vida? Será que você tem realmente a coragem de você decidir mudar e agora eu vou ser como Cristo? Eu não vou mentir, eu não vou ser irado, eu não vou ser grosseiro.
Estaremos sinceramente dispostos a examinar todas as nossas atividades, todos os nossos alvos e planos, todas as nossas ações impulsivas à luz dessa afirmação? Eu estou fazendo tudo para agradar a Deus? Entenda que isso não é uma coisa rápida de fazer, não é fácil de fazer, não é uma coisa que é automática, não funciona dessa maneira. Você tem que começar um processo. Você começa a olhar para as coisas que são mais gritantes. É como a saúde. Quando você vai num posto de saúde, a primeira coisa que a pessoa faz é uma triagem. O que você tem? Se você tomou um tiro, você com certeza vai ser atendido primeiramente do que uma pessoa que está com uma dor de cabeça. Então você tem que olhar para a sua vida, e isso é uma coisa que nós temos perdido dentro do cristianismo, até por conta da correria. É a palavra do inferno. Então você não para mais para pensar, pô, pera um pouquinho, vou parar no final do meu dia, desligo o meu celular, claro, entendeu? Põe ele em modo avião de preferência, porque senão ele vai começar a continuar mandando mensagem, vai mandar mensagem, você vai querer olhar. E você vai pensar, poxa, eu acordei hoje, o que eu fiz? Eu agradeci o meu almoço, eu agradeci a minha janta, eu agradeci o teto da minha cabeça. Como que funcionou a dinâmica do meu dia? O meu sobrinho está lá na Alemanha e ele está com uma inflamação no ouvido, ele trabalha com som, isso é sério para ele. E eu não sabia. E a medicina na Europa, ela é porca ao limite. Nós aqui no SUS, nós temos uma medicina 1 milhão de vezes melhor do que a medicina da Europa. Porque os caras, eles não trabalham, eles não querem, é um negócio louco. Ele fez uma audiometria, que é um lugar que deveria ter sido feito numa cabine, ele fez no corredor do hospital. E aí a pessoa falou assim, você está realmente talvez com uma infecção, então só vai me dar um medicamento? Não, não vou dar, toma uma dipirona. E aí a minha irmã entrou em desespero, ele entrou em desespero lá. E aí, coincidentemente, um amigo da minha irmã estava indo para a Alemanha ontem. 2 dias depois que deu o problema. E eu falei para ela, falei assim, você lembrou de agradecer a Deus? Ela é uma cristã desviada. Eu falei assim, você lembrou de agradecer a Deus pela jesucidência? Entenda que se a gente não começar a pensar e analisar as coisas do nosso dia, a gente vai achar que tudo são meras coincidências, que tudo está certo e vamos tocando o barco. Não, não funciona assim, a gente tem que parar. Se fizermos honestamente essa pergunta, será que eu estou fazendo tudo para agradar a Deus? A primeira coisa que vai acontecer é que você vai mudar. Ou então você se afasta. O cristianismo funciona assim. Ou você muda, ou você se afasta. Igrejas que são liberais, elas falam que você pode ser do jeito que você quiser. Há uns 20 dias atrás eu compartilhei com vocês, lá na igreja, a figura de um rapaz que ele se identificava como um coati. E aí a Rô compartilhou lá comigo, né, e mostrou um cara, um menino, que ele se identificava com uma formiga. E aí a mãe falou, então você vai comer barata agora. E pode ser que ela seja até processada por agir dessa maneira. Nós temos que ser duros nas situações. O cristianismo, ele não é um lugar para você se sentir bem, já falei isso. A nossa igreja, talvez ela pudesse ser uma igreja com 100, 200, 500 ou 1000 pessoas, se as pessoas nessa igreja se sentissem bem. Mas eu não estou aqui para te fazer sentir bem. E as pessoas que estão faltando hoje, eu vou chamar no zap. Eu falei, e aí? Algumas já justificaram, entendeu? Mas cadê você? Quer dizer que você, para fazer isso, você consegue? Para vir para a casa do Senhor? Não. E se você não está satisfeito, pega o beco, vai embora, vai para qualquer lugar, não tenho problema com isso. Mas eu tenho que cumprir o meu papel, que é trazer você ao despertamento. Porque os dias são maus. Eu não posso fazer como o médico lá da Europa, que simplesmente dá uma dipirona para você e fala assim, vai viver, não posso fazer isso. Sabemos que fazemos algumas coisas boas em si, com o objetivo de ganhar admiração em relação a nós próprios e não para a glória de Deus. Mas eu não sou tão mal assim, pastor. Será que você faz para você ganhar a admiração das pessoas ou você faz realmente para glorificar ao Senhor? Fazemos outras coisas claramente para o nosso próprio prazer, sem qualquer preocupação com a glória de Deus. E além das coisas boas, que aparentemente são boas, são aquelas que são ilícitas mesmo. A gente sabe que está errado, a palavra de Deus é clara, aquilo queima no nosso coração. Quando eu tenho uma sensibilidade para coisa apimentada, até porque ataca meu estômago, e quando a Rô coloca qualquer coisa que seja mais ardidinha, eu olho e brinco com eles assim, com a Rô e com a Luísa. Minha boca está em chamas. Estou exagerando, então é uma hipérbole mesmo.
porque aquilo me incomoda. O pecado tem que ser esse tipo de incômodo para nós. Mas a gente tem esse incômodo e mesmo assim passa por cima e faz. Você tem uma dificuldade com açúcar, com glúten, sei lá o que, e você continua consumindo. Você não está ligando para mais nada. E você reclama depois das consequências. Nós. Qual é a minha reação quando o valentão da vizinhança importuna o meu menino? Em geral, a minha primeira reação brota no espírito de vingança, até que o Espírito Santo me lembra o exemplo de Jesus. Como reagir em relação a uma pessoa que nos afronta? Ou afrontam uma pessoa nossa, que é importante para nós? Será que nós vamos tomar as vias de fato? Entenda que nós, como cristãos, nós não temos que ser trouxas nem otários. Não é isso. Nós temos que pensar por que nós reagimos desta maneira. Por que nós estamos fazendo algo? O apóstolo Paulo, ele era um leão em relação à doutrina que ele pregava, mas em relação a si, não. Toda vez que ele chama para ele, poxa, vocês estão ouvindo a minha palavra, não é ele que está em evidência. Quem está em evidência é a palavra. A palavra nós temos que defender. O que é certo. Os cristãos olham e falam, vocês são muito radicais. Somos mesmo. Você tem que ser radical, porque é uma questão de vida e morte. Não tem outra opção, não tem outra alternativa. As pessoas querem levar um evangelho de qualquer forma. O pastor Alex estava compartilhando ontem que o rapaz decidiu escalar no dia do Senhor. Ele fez um comentário lá, mas tinha que ser no dia do Senhor. E aí ele respondeu, o problema é que vocês são muito radicais. Mas quem diz que nós não somos? Nós deveríamos ser mais. Primeiramente conosco. Antes de eu ser radical com a Carol, e antes de eu ser radical com o Rafael, eu tenho que ser radical comigo. Eu tenho que impor esse evangelho, essa medida de santidade em cima de mim. Qual é a minha reação quando nós somos importunados? Como é que encaramos os que não revelam qualquer amor para conosco? Que tem muita gente que te odeia, que tem inveja de você. Será que nós vemos como pessoas por quem Cristo morreu? Ou como pessoas que estão apenas dificultando a nossa vida? Quem que seria melhor que Deus queimasse, matasse, sumisse da face da terra? Lembro-me de um desagradável encontro, diz um pastor, lembro-me de um desagradável encontro de negócio que tive um dia com um indivíduo que mais tarde se tornou cristão através do testemunho de alguém. Quando tive conhecimento do fato, fiquei mortificado por verificar que nunca tinha pensado nele como alguém por quem Cristo morreu, mas apenas como um indivíduo com quem eu tivera uma experiência desagradável. As pessoas que estão à sua volta, que orbitam à sua volta, que nós somos que nem planetas. O planeta Terra, ele tem a Lua que orbita à volta dele. Nós temos que imaginar que nós temos várias luas à nossa volta. Então eu, em primeira instância, eu tenho a primeira lua, que é a Rosângela e a Luísa. A Rosângela primeiro, na sequência a Luísa. E aí eu tenho a minha mãe, eu tenho a minha irmã, são pessoas que orbitam, tem vocês. Como que eu lido com essas pessoas? Porque se eu não consigo lidar educadamente com a Rosângela e com a Luísa, não é com você que eu vou tratar bem. Então nós temos que começar por Jerusalém. O princípio de levar o evangelho é esse. Você leva o evangelho primeiro para aqueles que estão dentro da sua casa. Você tem que tratar como Cristo amou as primeiras pessoas que estão dentro da sua casa. E aí você começa a expandir. O problema é que as pessoas querem tratar os de fora primeiro e não cuidam dos de dentro. Um grande problema dentro das famílias pastorais é exatamente esse. Filhos se desviam porque os pais eles não são crentes dentro de casa. São só crentes fora de casa. Você vem bonitinho aqui, cheirosinho, cabelinho penteado, chega no horário ou não, está aqui, entendeu? E qual é o exemplo? E eu falo para vocês porque é uma realidade, não é para me engrandecer. Eu acordo basicamente no mesmo horário, ou melhor, a Luísa acorda no mesmo horário que eu, 5:30 da manhã. Ela pode até não saber, mas eu estou lá em cima orando. Estou buscando o Senhor. Algumas vezes com a luz acesa, algumas vezes com a luz apagada, algumas vezes em silêncio, oração silenciosa, às vezes audível. Então eu dou exemplo para ela.
A oração, nossa leitura, todos os dias, a gente faz uma leitura, eu, ela e a Rosângela. Então há um exemplo aqui ela seguiu. O que ela vai fazer? Então ontem nós íamos lá no culto da Reforma e ela falou, que hora começa? Eu falei, tal horas. E ela estava lá meio indisposta, eu falei, você não tem que ir, você tem 19 anos, você tem que tomar a sua decisão. Eu convido, mas eu não vou te obrigar. É diferente do Daniel e Manu. Eles têm que vir, independente de quererem ou não, mas vai chegar um momento em que o Daniel ele vai falar assim, poxa mãe, eu não quero ir, ninguém pode forçar ele a ir. Porque o objetivo de estar na casa do Senhor não é você estar forçado, é pelo contrário, você não querer sair. Não querer sair do convívio dos irmãos, do tempo de comunhão. Esse é o objetivo. Precisamos aprender a seguir o exemplo de Cristo, que era movido por uma profunda compaixão pelos pecadores e que conseguia orar por eles, mesmo enquanto pregavam na cruz do Calvário. E aí você vê a grande dificuldade. Porque o exemplo que Cristo dá não é exemplo de que alguém pecou contra ele e depois disso ele aliviou o coração. Enquanto ele estava sofrendo, ele perdoava, ele orava por aquelas pessoas. Imagina você tendo que orar, ou você orando naturalmente por pessoas que te oprimem e te magoam. É a grande dificuldade do cristianismo, mas é o exemplo que Cristo nos dá. Enquanto Cristo estava sendo pregado na cruz, ele abençoava a vida das pessoas. Nas palavras do teólogo escocês John Brown, do século XIX, a santidade não consiste em especulações místicas. Não é uma coisa, uau, vamos fazer uma doutrina. Favores exaltados ou austeridade sem base bíblica consiste sim em pensarmos como Deus pensa e querermos como Deus quer. Como que Deus pensa? Em relação ao casamento, em relação ao trabalho, em relação ao dia do Senhor, em relação a tudo que nós temos acesso das Escrituras dentro do que o Senhor nos ensina. O que Deus quer que a gente faça? Será que cada ação sua, ela é pautada nas Escrituras? Será que você para pensar? Pelo menos para pensar? É o que esse teólogo do século XIX ele fala. O que importa é você pensar como Deus pensa e querer as coisas como Deus quer. A santidade não significa, como tantas vezes se pensa, aderir a uma lista de faça ou não faça. Predominantemente, não faça. Então a gente fica procurando listas. O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu não tenho que fazer? Talvez no momento inicial ela seja essa a nossa decisão. Mas depois disso você tem que aprender e entender o que está acontecendo para que a sua decisão ela seja uma decisão mais natural possível. Seja algo que crie um hábito no seu coração de tal maneira que você repita aquilo, não porque alguém está de olho ou porque alguém está mandando, porque é natural. Eu não preciso que a Rosângela ou a Luísa fale para mim, você precisa acordar para orar. Eu sei que eu preciso. Isso já virou um hábito para mim. Eu sei quanto tempo, como lidar com as coisas, em algumas situações e outras não. E isso é o crescimento cristão. Hebreus 10, 7. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então, ele está fazendo, Cristo está fazendo, através do autor de Hebreus, já é falado, ele está fazendo o que está fazendo porque está escrito que ele tem que fazer. Quando a palavra de Deus fala sobre você, ele fala que você é povo santo, que você é um sacerdócio real, nação escolhida de Deus. Será que eu estou agindo assim? Será que nos momentos em que você está oculto, você realmente é encontrado como um cristão? Como você muda de estado, muda de país, como você age, como você pensa? Esse é o exemplo que nós devemos seguir. Aqui estou, Senhor, para fazer a tua vontade. Em todos os nossos pensamentos, em todas as nossas ações, em cada parte do nosso caráter, o princípio governante que nos motiva e guia deveria ser o desejo de seguir a Cristo e fazer a vontade do Pai. Volto a dizer, isso é
uma criação de um hábito. É um exercício que tem que começar pequeno, no dia a dia, com coisas pequenas. Baby steps nos Estados Unidos fala, passinhos de bebê. A criança, quando ela está aprendendo a andar, ela caminha e tropica, caminha e cai, caminha e cai. Chega uma hora que ela aprende a andar. É uma criação de um hábito, ele aprende. Quando você vai aprender a andar de bicicleta, é a mesma coisa. Coloca-se duas rodinhas, aí depois coloca só uma rodinha, depois tira a rodinha. Quantos tombos, quantos joelhos ralados, até que você aprende a andar de bicicleta e você não esquece nunca mais. Andar nos caminhos de Cristo é a mesma coisa. Fazer a vontade do Pai é a mesma coisa. Essa é a estrada que nós devemos seguir na busca da santidade. Não é a santidade do que a Igreja Cristã Semente de Vida prega, não é a santidade do que a Batista, Presbiteriana, Metodista ou a Assembleia de Deus prega, mas é a palavra, o que a palavra está dizendo. Via com muita tristeza uma palavra de um sacerdote católico em que ele falava assim: se você é católico e você busca a palavra de Deus para saber se aquilo que está sendo feito na igreja é certo ou está errado, você não é católico. Ou seja, o padrão não são as escrituras sagradas. Milênios cuidando, um milênio quase, cuidando da palavra de Deus, eles não entenderam ainda que a palavra de Deus é acima de homem, acima de qualquer decisão. Que você possa olhar para Cristo como exemplo e seguir esse exemplo, não para que eu fique feliz, mas para que você agrade o Pai e Ele possa olhar realmente para você como um filho amado em que Ele tem prazer. Amém, queridos? Amém. Senhor, te louvamos pelo esse tema da santidade de Cristo. Queremos agradecer por esse primeiro período, pedindo ao Senhor, Pai querido, que o Senhor nos guie e nos abençoe. Que nós possamos ter agora nosso tempo de comunhão, para a glória, honra e louvor do Teu nome. Ora em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.